sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos. No último vídeo nós falamos sobre a semana 1, tá? Sobre o renascimento cultural, semana 1 do PET volume 2. Agora nós vamos para a semana 2. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as reformas religiosas, tá? Nós vamos ver um pouquinho disso daqui. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e de comentar o vídeo, tá? Principalmente se você for meu aluno, comenta se você está entendendo o conteúdo, se você quer saber um pouquinho mais, beleza? Eu vou colocar aqui nos cards também os outros vídeos do PET volume 1, tá bom? Então, vamos direto ao assunto. Semana 2. Um pouco mais de história. Durante o período colonial, a igreja criou uma rede que perseguia pessoas. Então, galera, esse texto aqui está falando um pouquinho sobre a Inquisição, o processo de Inquisição no Brasil. O processo de Inquisição, galera, era o que ocorria muito durante a Idade Média. A Igreja Católica mandava e desmandava, tá? Era que tinha o maior poder na época, mesmo porque o pensamento era voltado para a religião. Tudo era pecado e tudo era a fé. A Igreja Católica cobrava muitas coisas, a Igreja Católica estava acima de tudo na época, tá? O pensamento era Deus acima de tudo, só que quem estava acima de tudo era a igreja e toda a sua religiosidade, tá? E isso fazia com que houvesse um tribunal que julgava os hereges. Hereges eram aqueles que estavam em desacordo com a igreja, tudo que não fosse a favor da Igreja Católica, todas as pessoas que não fossem a favor ou cumprissem o que a igreja falava, eram considerados hereges. E esses eram julgados e muitas vezes condenados pela Santa Inquisição, tá? A condenação girava em torno de ser queimado numa fogueira, ser enforcado, tá? E outras coisas mais. Era o que eles faziam na época pela Santa Igreja Católica. Lembrando que isso é a Igreja Católica antiga, da Idade Média, graças a Deus, isso não acontece mais, tá? Então vamos lá, a atividade 1. Galera, então, a Igreja Católica cobrava muitas coisas, ela cobrava indulgências. O que é indulgências? Dinheiro mesmo para que as pessoas fossem salvas, tá? Ela cobrava a salvação. Então, se por exemplo eu quisesse ser salvo, eu teria que ir lá e pagar a igreja. Ou se alguém falecesse na época, o parente iria lá no padre, pagava um valor para o padre, para que o padre rezasse e essa pessoa que faleceu fosse para o céu. Porque se o parente não pagasse, era provável, de acordo com eles, que essa pessoa que morreu ia para o purgatório ou direto para o inferno. Então, eles tinham muito isso na época, gente. A Igreja Católica abusava do poder aqui, assim, de forma extrema na época. E aí, logicamente, nem todo mundo vai concordar. Então, nós temos aqui outras igrejas, os protestantes. O que eram os protestantes? Protestante é aquele que protesta, é aquele que não concorda. Então, eles não concordavam com essas ideias da igreja e criaram outras igrejas. Então, nós temos aqui o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Ele pediu para preencher, tá? O luteranismo foi criado a partir de Martinho Lutero. Então, o país de origem é a Alemanha, tá? Que antigamente era o Sacro Império Romano Germânico, hoje em dia é a Alemanha. Esse movimento luteranismo foi criado durante o século XVI, mas basicamente aqui 1517, que é quando Martinho Lutero escreve a sua tese, as 95 teses. O líder é Martinho Lutero. O que Martinho faz? Martinho Lutero era um monge, ele era católico, um monge católico, um padre católico, mas que não concordava com a Igreja Católica. Ele sabia de todas as coisas erradas que estavam na igreja, mesmo porque ele estava dentro dela. Então ele sabia de tudo que estava errado, de todas as indulgências que eles cobravam, de todos os abusos,
de todas as questões no sentido do povo não saber ler, não poder ler, porque para a igreja tudo era pecado, leitura era pecado. Somente os monges podiam ler, e mesmo assim eles liam a Bíblia e traduziam a Bíblia, mas essa tradução era só para a igreja, só para os padres. Então, tudo era pecado na época. Se, por exemplo, alguém da sua família fizesse um chá de boldo para você curar a sua dor de barriga, e você curasse a sua dor de barriga, essa pessoa que fez o chá era considerado um bruxo ou uma bruxa, porque ele fez alguma coisa que não está de acordo com a igreja. Ele fez um chá, ele fez uma poção maligna, entendeu? E aí essa bruxa seria queimada na fogueira. Então tudo, galera, tudo era pecado na época para a igreja católica. E aí Martinho Lutero, que era um padre e sabia disso tudo, fez 95 teses, onde ele discordava. Todas as 95 teses eram coisas que ele discordava na igreja, e afixou essas teses na porta da igreja católica. Isso logicamente chamou a atenção do Papa, tá? E aí o Papa expulsa Martinho Lutero da igreja. Martinho Lutero tem que fugir, ele é alocado pelos grandes proprietários lá de terra, alguns fazendeiros que também eram contra a igreja católica, mesmo porque a igreja era riquíssima, e os fazendeiros sempre, e as pessoas da época queriam lucrar também, não poderiam, porque a igreja pregava que o lucro era pecado, só a igreja lucrava, né? O lucro dos outros era pecado. Então, as pessoas que tinham muitas pessoas contra a igreja católica, essas pessoas deram abrigo a Martinho Lutero, tá? E aí Martinho cria essa nova igreja, o luteranismo, com outras situações, tá? Então, o que ele criticava? Tá aqui, ó. Principais críticas feitas à igreja católica: venda de indulgências, o comportamento dos padres. Haviam muitos padres na época que pecavam de formas absurdas, se prostituindo, e a interpretação da Bíblia também, que era apenas pela igreja, ninguém podia ler a Bíblia, só os monges liam a Bíblia. Então isso eram críticas de Lutero. E o que Lutero defendia? O que ele colocou na igreja dele, no luterano? A salvação pela fé. Então ele diz que agora não precisa mais você pagar para ser salvo, pelo contrário, você precisa apenas ter fé em Deus para que você seja salvo, é o que Lutero fala. E ele também vem com a livre interpretação da Bíblia, quer dizer, agora todos podem ler a Bíblia, não apenas os padres podem ler a Bíblia, e interpretar a Bíblia de acordo com o que vier. E a condenação ao culto dos santos e das imagens. Se você for numa igreja católica, você vai ver que tem santos e imagens, e nas igrejas protestantes, que são as evangélicas de hoje em dia, não tem culto a imagens. Então isso aqui foram as ideias de Martinho Lutero, da igreja luterana. E aí eu tenho também a igreja calvinista, um outro movimento protestante contra a igreja católica. Esse calvinismo surgiu na Suíça, ele surgiu também no século XVI, e o criador do calvinismo é João Calvino. João Calvino, da mesma forma, gente, ele também criticava a venda de indulgências e também criticava o comportamento dos padres. Ele não era a favor disso que estava acontecendo na igreja católica também não, tá? Só que João Calvino, ele fala, as ideias de João Calvino são diferentes de Lutero. Ele prega a predestinação. O que significa isso? Ele prega que se você você já nasce predestinado a ir para o céu ou ir para o inferno. E como que você descobre? Como que eu vou descobrir que eu sou predestinado a ir para o céu ou para o inferno? Vai depender do seu rendimento durante sua vida. Se você é uma pessoa que trabalha e lucra, se você é uma pessoa rica, se você consegue fazer as coisas e sempre acertar nas coisas, nas suas decisões, quer dizer que você está predestinado a ir para o céu. Mas se você é um pobre, que tudo que você faz você não consegue, tudo que você tenta você não consegue fazer, você não consegue fazer nada direito, ou você é pobre e miserável, você já está predestinado a ir para o inferno. Então, João Calvino, ele pregava muito isso, tá? Mas também ele pregava a interpretação da Bíblia, como o Lutero. E aqui o calvinismo também foi muito aceito, porque o calvinismo, ele
era a favor do lucro, diferente da Igreja Católica. Então, o calvinismo foi muito aceito aqui também. E uma outra igreja é o anglicanismo. O anglicanismo, galera, ele já é criado de uma forma um pouco diferente, tá? Ele não tem muita coisa a ver entre protesto sobre a Igreja Católica, não baseado na religiosidade, tá? O anglicanismo ele é criado na Inglaterra, ele é criado por Henrique VIII no século XVI, 1534, pelo ato de supremacia. O que Henrique VIII faz? Henrique VIII é um rei, tá? O rei da Inglaterra na época, e ele era casado. Ele era casado, só que até então ele não tinha um filho homem. E na época, os reis só sucederiam o seu poder ao filho homem, então ele precisava de um filho homem. Como ele não conseguiu o filho homem dele com a mulher dele, ele começou a ter um relacionamento extraconjugal com uma mulher chamada Ana Bolena. Quer dizer que ele passa a amar a Ana Bolena. Só que como ele era casado, ele queria se divorciar para ficar com a Ana Bolena. E a Igreja Católica nunca, até hoje, não aceita o divórcio, tá? Então, como ele queria se divorciar da atual esposa e casar com essa Ana Bolena, ele se desvincula da Igreja Católica. Então, o protesto dele à Igreja Católica é em relação a esse casamento, não em relação à religiosidade, tá? Então, a Igreja Anglicana é criada por Henrique VIII, mais ou menos, na verdade, por este sentido, porque ele queria se casar com a amante. Principais características, principais críticas feitas à igreja. O poder material da Igreja Católica, ele também era contra isso, porque a Igreja Católica era extremamente rica, né? E ele era um rei, então ele queria ser mais rico que a Igreja Católica. E a recusa do divórcio de Henrique VIII. Então, a principal crítica dele era mais a questão do divórcio, ele queria se divorciar. E as ideias defendidas, de que a Bíblia é a única fonte de fé, da mesma forma dos outros, e que a igreja agora não deve ser submetida, aliás, que a igreja agora deve se submeter ao rei. O rei não deve se submeter à igreja, tá? Porque antes a igreja é que mandava e o rei fazia de acordo com o que a igreja falasse. Agora não, ele prega que o rei tem que estar acima, tá? Então isso é o que a igreja anglicana vai pregar. Todas essas igrejas são protestantes. Relaciona os movimentos protestantes, quer dizer, essas igrejas que nós vimos, às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Então, além das reformas dos movimentos protestantes, houveram outras transformações sociais. Eles querem saber quais, tá? E é para relacionar também os movimentos protestantes com essas transformações. A reforma protestante teve início com o homem indignado e revoltado, Martim Lutero, que conhecia as Escrituras. Era um estudioso que teve um olhar crítico sobre o que pregava e teve coragem de se opor a algumas questões polêmicas de seu tempo, como o comércio de pecados e de perdão que a igreja realizava. Ela foi um movimento espiritual que afetou todas as áreas da sociedade, pois permitiu que essa se visse livre das amarras da igreja e iniciasse um novo processo cultural. Gente, com esses movimentos protestantes, a igreja deixou de ser o centro de tudo. A Igreja Católica deixou de ser aquela que mandava em todos. Então as pessoas passaram a pensar por si só. Então isso mudou a sociedade, isso mudou o pensamento da sociedade. Isso mudou em questão do comércio, porque antigamente, como eu falei, a igreja pregava, era contrária ao lucro, então as pessoas não poderiam trabalhar e se esforçar para conquistar as coisas, porque eles falavam que o lucro era pecado e quem lucrasse iria para o inferno. Então isso muda a sociedade, o comércio começa a crescer, as pessoas querem trabalhar mais e ganhar mais, e começa um crescimento da burguesia, tá? Então tudo isso muda de acordo com essa reforma protestante. Então, gente, nós vimos que houve a reforma protestante, várias igrejas se criaram, tá? Vários movimentos religiosos se criaram, só que esses movimentos não eram
com o sentido de acabar ou de excluir a Igreja Católica, não. Era simplesmente com o sentido de que a Igreja se reformasse. E então surtiu um efeito, né? Os padres e o Papa se reuniram num concílio, e esse concílio, com o intuito de analisar essas reformas que todos os protestantes queriam, analisar essas propostas e tentar reformar um pouco a igreja, tá? Reformar para que deixasse de perder fiéis. Isso não apenas em questão religiosa, mas principalmente em questão de lucro, né? Porque a igreja na época conseguia lucro de tudo, dos fiéis em tudo. Então, na verdade, esse concílio não foi nem questão religiosa, foi em questão de lucro mesmo, para que deixasse de perder fiéis e deixasse de perder dinheiro, assim. Então, aqui nessa questão, ele pediu somente para a gente marcar. Nós temos que analisar e marcar se isso foi reavaliado, se isso mudou ou se isso continuava na igreja. Se era apenas para marcar, eu poderia fazer um X aqui, mas resolvi colorir para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, a condenação à venda de indulgências, isso muda. Condenação à venda, isso daqui eles reavaliaram, quer dizer, eles condenaram e a venda de indulgências praticamente cessou, tá? Então, isso daqui muda. Era uma das críticas e surtiu um efeito. Confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé. Isso foi reafirmado na Igreja Católica, continuou. Confirmação do culto aos santos e à Virgem Maria. Isso também continuou, né, gente? Se você for numa igreja católica hoje em dia, você vai ver que tem culto aos santos. Reativação da Inquisição. A Inquisição existia antes da Reforma e continuou existindo depois da Reforma. Confirmação da doutrina da infalibilidade papal. O Papa não falha, o Papa é perfeito. Era assim antes da reforma e continuou sendo, então pode marcar aqui que foi reafirmado. Confirmou a existência do purgatório. O purgatório existia e continuou existindo, então marca também que é reafirmado no concílio. Confirmação dos 7 sacramentos. Existia antes e continuou existindo, então também marca. Proibição do casamento para os membros do clero. Os padres não poderiam casar, e isso ainda foi reafirmado no concílio, não mudou. Criação de seminários para a formação de sacerdotes. Isso mudou. Antes não era necessário um seminário, um estudo para que se formasse os padres. E aí, com as reformas, isso passa a existir. Confirmação da indissolubilidade do casamento. Ainda é proibido o divórcio na Igreja Católica. Medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia. Continua sendo parte da Igreja Católica. Ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica. Ainda tem missa, né, gente, na igreja. Então, continuou. Só teve 2 mudanças. A reforma causou apenas 2 mudanças na igreja, que foi o fim da venda de indulgências e o início dos seminários para se tornar um padre. O resto não mudou. Aqui agora, gente, ele vai falar sobre a questão da Igreja Católica em Minas Gerais, tá? A questão dessa reforma. Na Contra-Reforma, no contexto da Contra-Reforma, a Igreja Católica aqui em Minas utilizou a arte barroca para criar imponentes igrejas muito grandes, igrejas que chamassem a atenção para que esses fiéis retornassem. Além disso, realizava também peregrinações, procissões, missas, sempre para chamar a atenção dos fiéis e manter esses fiéis, tá? Então, isso aqui é o que finaliza o nosso PET semana 2. Beleza, galera? Próximo vídeo, nós vamos para a semana 3. Até mais, galera!